carro zero, saiu da fábrica. Eu fui a primeira a pôr a mão para andar no carro. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eduardo, eu sou o Bem-vindos da Ronda do Consumidor. Aqui está a senhora Natália. O senhor está ciente do caso dela? Sim, sim. Tá. O que aconteceu? Você pode falar pra gente? No caso dela, a gente vendeu um veículo para ela e esse carro, alguns dias depois, ou poucos dias depois, ele veio apresentar um problema de vazamento de freio. Então eu trouxe o carro para a gente. Era um problema na conexão do freio traseiro que foi corrigido no mesmo dia que ela estava aqui, com ela até presente. Entendi. Realizamos os testes posteriormente, que ela pediu, que nós tínhamos que fazer. O carro está perfeito. Ela demonstrou a insatisfação e demonstrou a necessidade a troca do veículo, né? Devido ao problema. Isso. Né? Sim, claro. Sim. Conforme a solicitação dela, eu abri um chamado na montadora solicitando a troca do veículo. Eu pedi para ele. Mediante a insatisfação dela. Só que a montadora avaliou que o problema do carro dela, como foi resolvido de pronto, e não era nada que fosse causar um problema maior, ou um vício que não iria para frente, era um problema realmente pontual ali, a montadora avaliou que não seria possível a substituição do carro. A montadora que me deu essa posição foi onde a gente passou a posição para ela. Entendi. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Acontece que eu entendo a posição da montadora, enfim, de se apegar a esse detalhe. Só que o que aconteceu a senhora Natália é que ela estava dirigindo esse veículo, né? E ela estava em via pública. Sim. E aí teve um defeito de veios que ela está aqui hoje pela bênção de Deus, né? Porque poderia ter um acidente, ter tido um acidente grave. Podia ter morrido e matado várias. Mas ainda bem que não aconteceu, né? Isso, ainda bem que não aconteceu. E por essa razão, Eduardo, eu acho que o senhor há de convir que gera no consumidor uma insatisfação e uma insegurança, né? Sim, porque claro. a gente sabe que, eu estou falando com a montadora de veículos, freio é um dos itens de Tanto segurança. é que, desculpa te interromper, o carro dela hoje não tem nenhum problema daquela situação. Eu não sei se apresentou algum outro tipo de problema depois, eu não tenho ciência. Sim. Mas, referente àquele problema do freio, que foi tudo resolvido, não tem nenhuma sequela nem nada disso. Então, mas mesmo com o pedido dela, vamos fazer o pedido para a Renault. Só que a montadora julgou que não era algo que necessitasse substituir o veículo, entendeu? Entendi. O veículo está parado hoje na garagem, não é isso? Dia 16, ele está parado desde esse dia no estacionamento, devido ao aperto que eu passei com esse carro, sem freio. Eu poderia ter matado várias pessoas, poderia ter morrido. Eu fui obrigada a acionar o reboque do meu seguro para trazer o carro aqui na concessionária. Só dois pontos. Ela também teria o reboque da Renault. Mas eu tentei falar, Eduardo, eu tenho até as mensagens que eu tentei, cheguei para cá durante 12 meses a vezes. Renault ela dá esse respaldo. E como eu estava muito ansiosa, que se esse carro resolvesse descer a rua, eu fiquei desesperada, realmente. E só uma segunda pergunta. Depois que ele saiu daqui, ele apresentou algum outro problema? Nunca andei nele, Eduardo. Mas ele não apresentou nenhum problema? Apresentou. Vazou várias vezes. Ontem, hoje eu não olhei debaixo desse, tem marca de alguma coisa não. Vazando o quê que você Não fala? sei. Se a senhora quiser, até para a senhora ficar mais tranquila, porque depois que a gente fez a reparação e testou, a gente deu como certo que finalizou. Se a senhora estiver insegura quanto ao vazamento, eu posso mandar alguém na residência dela para verificar que vazamento que é esse, que realmente... Outra coisa que me preocupou mais ainda, além desse vazamento, foi a mensagem, problema no motor. Como que eu compro um carro zero? Não andei nesse carro. Quantos quilômetros que eu andei daqui na minha casa? Mais uma dúvida, isso foi antes ou depois? Agora, porque eu estava descendo, tipo assim, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, eu descia e ligava. Entendi. Eu falei, o carro vai ficar aqui, só só ligar por causa de bateria, né? Por causa da bateria. Sim. Não tirava nem da vaga. Deixava um pouquinho ligado, ficava ali ouvindo música. Quando apareceu esse sinal, aquele sinalzinho amarelo, Sim. problema no motor, ou problema no gás, não sei de quê,
Eu falei, não vou ligar mais. O que vocês estão incendiar aqui comigo? Eu não sei. Eu não entendo nada de mecânica. Sobre isso eu não vou opinar, Sim. porque é o seguinte, sobre o primeiro problema que ocorreu, tem conhecimento de causa, acompanhei, sei o que aconteceu tecnicamente. Esse problema eu precisava fazer uma verificação. Sim, eu precisava entender o que está acontecendo, para isso eu precisava que o carro viesse pra gente, pra gente avaliar o que é. Porque eu não vou opinar, porque normalmente luz, quando acende a luz de advertência, principalmente essa que você falou de gases, é uma luz que a gente chama de luz de... acendeu, não. Eu falo assim, todo carro, quando ele dá um problema, ele tem alguma luz de advertência para te indicar o que é que segue, não é? Essas luzes de gases são coisas de escapamento, pode ser da própria funcionamento, mas a gente vai trazer o carro para a gente olhar se é uma configuração, alguma coisa dessa forma. Eu entendo, senhor Eduardo, mas assim, o senhor acha razoável a consumidora procurar uma empresa desse porte para comprar um veículo? Aqui vocês comercializam seminovos também. Sim. Não foi a opção dela. Ela opta por um veículo novo. Sim. O que me traz aqui hoje é isso. Eu conheço a lei, conheço o código. Sim, claro. Eu entendo que a Renault ela está se apegando ao artigo 18, parágrafo 1º, né? E eu não vou criticar a empresa por se apegar a esse artigo. Só que eu digo o seguinte, talvez seja mais interessante para uma empresa desse porte não se apegar ao artigo do conserto, porque sim, é uma falha, eu posso dizer isso como jornalista especializado no direito do consumidor, é uma falha do nosso código, dizer que o consumidor vai comprar um veículo zero em uma concessionária, só porque ele comprou esse veículo pessoalmente, se esse veículo der um problema dessa gravidade, o fornecedor ainda ter direito de ficar com esse veículo 30 dias consertando. É um erro. Mas, enfim, é um erro do artigo, no meu ponto de vista, mas a empresa tem o direito de se valer dele, está se valendo. Mas o que nos traz aqui é isso, é tentar chamar a atenção da Renault, e o senhor, como gerente, eu acredito que pode representar a pessoa jurídica e passar esse ponto a ela, que o maior valor da Renault é aqui, está aqui. Claro, não tem dúvida disso. Exatamente. Então, talvez esta situação, por todo o contexto que aconteceu, né, todas as peculiaridades, todo o risco que a consumidora e os pedestres foram expostos a ele, e a partir do momento em que esse caso chega à imprensa, outros consumidores vão tomar conhecimento disso. Sim. É uma oportunidade para a empresa, inclusive, mostrar que ela teve muito mais apreço, apego à pessoa da consumidora, com todas as particularidades, e resolver um problema que para a empresa não vai significar nem 1% do seu faturamento, né? Enfim. Vamos partir essa conversação em partes. Ok, só terminando mais 30 segundos. Claro. E fazer o que seja melhor para a consumidora, para ela ficar tranquila, do que impor a ela, não, porque não foi por vontade dela. Né? A vontade dela foi expressa quando ela veio e comprou o veículo. Ela quis o veículo aqui. Eu fiquei doida quando eu vi esse carro. Isso. Eu comprei por R$39,900. Só que é esse que eu quero. Isso, pagou 72. Por vontade alheia à sua vontade, por circunstância alheia à sua vontade, agora gera nela uma insegurança. A concessionária, a Renault, eu acho que ela deixar essa consumidora só porque há, sim, um respaldo ali controverso, mas há, impor essa consumidora, não, você vai ter que ficar com esse carro, você vai ter que, depois de ter falhado o freio, eu acho que a empresa pode, ela tem poder de resolver isso da melhor maneira, o senhor não acha? Vamos lá em partes. Primeira coisa assim, eu não vou discutir lei porque não é informação, informação Pois não. Eu não vou discutir lei. Ok. Se ela tem uma fala, eu não vou discutir lei. A montadora, ela oferece até 3 anos de garantia para que a gente avalie todos esses problemas. Certo. Se qualquer problema que ocorra, desde o mais simples ao mais grave. E a montadora também tem uma avaliação que quando há um defeito grave, que é um defeito que ela fala que pode provocar um vício futuro, ou sequela, como dizem na linguagem popular, sim, ela tem toda essa análise disso. Mas no caso dela, a gente fez a liberação do carro com o apoio da montadora, com um carro 100% seguro. O problema que ocorreu, sim. E é um problema grave, né? Sim, mas ocorreu e foi sanado. Então, a Renault avaliou que não é uma coisa de se trocar o veículo. Isso aí não foi eu, Eduardo, nem a Minas Finanças dizendo. Sim. Eu abri um chamado conforme ela solicitou, colocando tudo da forma que ela solicitou, e a montadora, infelizmente, ela julgou que não é uma coisa necessária. Entendi. Aí agora, usando o conhecimento técnico do senhor, só uma pergunta. É possível garantir que esse defeito, essa falha nos freios não voltará a acontecer? Sim. Por quê? Sim, porque eu estou na Renault há 23 anos. Eu trabalho com carros da Renault. Então eu conheço bem o que eu estou falando. Houve um problema no tubo que foi corrigido e ele não vai acontecer de novo. Nós não temos históricos de que ocorreu. Perfeito. Mas então por que aconteceu a primeira vez?
um defeito, que a gente fala, às vezes num lote de peças, algum lote de uma coisa, sai algum problema. Então por isso a garantia está aí para corrigir. As luzes no carro estão para acender, para divertir o proprietário, olha, pode estar acontecendo alguma coisa, entendeu? Entendi. Então isso tudo a montadora avalia. Mas pela nossa experiência, por tudo isso que a gente vê de mercado, igual falando, eu tenho 23 anos de Renault, não de outras montadoras, de Renault. Desde 99 que eu trabalho com Renault, com manutenção. Então assim, são defeitos que a gente não vê reaparecer. Entendi. E antes disso, o principal, a gente fez a reparação, colocamos o veículo na rua, testamos de forma exaustiva, que a gente fala, realmente de uma forma até que ela não vai dirigir, uma forma mais dura de condição, uma freada mais brusca, esse tipo de coisa para testar a ABS. O carro está em perfeitas condições. Mas já tinha feito isso antes de vender? A fábrica tem os testes delas internos lá, como toda montadora tem, que eu não vou saber te apontar que agora como é que é realizado, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas toda fábrica tem uma pista de teste, para olhar barulho, para olhar freio, para olhar aderência, mas eu não sei, embora eu já estive lá, eu não sei dizer como é que é feito. É porque a minha preocupação, e da consumidora certamente, é justamente essa. O veículo, ele foi tirado aqui, é um veículo zero, então ele sai da fábrica, ele passa por todos esses testes de segurança da fábrica e dá problema de freio. Mangueiras, né? Também perfuração de mangueiras. O que garante, eu tô fazendo uma conversa com o senhor mesmo, uma conversa racional. O que assegura a consumidora que depois desse novo teste feito aqui na Renault, agora na concessionária, que teoricamente tem menos estrutura do que a fábrica, esse problema não voltará a acontecer? O que eu quero que o senhor leve à diretoria, enfim, aos superiores que podem resolver esse problema, é justamente que tem uma consumidora insegura, com todas as razões, de estar insegura. Por quê? Porque esse produto ela não está supondo que possa acontecer algum problema. Ele já aconteceu um problema, ela foi exposta a um risco de morte, estava em uma rodovia, em uma via, na verdade. Avenida, né? Movimentada. Falhou os freios, sabe? Então, assim, se o senhor puder, é o que eu gostaria, eu vou deixar a senhora Natália fazer alguma requisição que ela deseja, mas se puder levar isso à concessionária, é justamente isso que a gente gostaria, a montadora, a concessionária é vocês, a montadora, porque talvez na outra vez que foi levado e recebeu a negativa da montadora, eles não tenham analisado justamente como que um defeito desse impacta no psicológico do consumidor, E é importante também o consumidor se sentir seguro, segurança é um dos direitos do consumidor. A gente acrescenta que, assim, eu não tenho o volume hoje de quantidade de veículos só da linha Kwid rodando no país. E nós não temos esse tipo de problema. A montadora tem que fazer um recall porque o Kwid tem um problema de freio traseiro, ou várias unidades, então é um problema pontual. Claro que o carro é feito de N peças, de N fabricantes, N lotes. Então a garantia está aqui para cobrir qualquer problema de peças que venha a aparecer. Infelizmente foi um problema de uma peça do freio, mas que foi reparado. Nos freios, Nos freios. Desculpa, nos freios. Que foi reparado, o carro está em perfeitas condições. Inclusive, se ela quiser voltar com o carro, para a gente andar com o carro mais vezes, fazer mais testes, verificar esses problemas que a senhora está falando que apareceram depois. Apareceu, não liguei, eu até devo ligar hoje, não sei. Quero até ver opinião, se eu ligo ou não ligo. Que eu andar nele, eu não vou andar. Eu não tenho como andar nesse carro, porque foi determinado, eu não sei se você está lembrado, que esses problemas dele, das mangueiras, perfuração, vazamento nas mangueiras, isso eu não entendo nada, você que entende, que entende é a parte técnica. Mas vazamento nas mangueiras, para chegar ao ponto de fazer sangria. Freios ineficazes. E agora essa luzinha no motor, um carro zero, saiu da fábrica. Eu fui a primeira a pôr a mão para andar no carro. Como que pode me passar um carro zero nessas condições? É o que eu expliquei, só esclarecendo. Tudo que a senhora falou é uma coisa só. Porque um freio, quando eu faço, tecnicamente falando, quando eu faço qualquer reparação de freio, o freio ele é composto por óleo. Mas no meio ele também, na reparação, pode entrar ar. Então a sangria nada é mais do que uma conferência que eu tenho que fazer para garantir que não ficou ar no sistema de freios. Até para dar uma segurança da senhora não pisar uma hora, o pedal dar uma descidinha, porque tinha ar no sistema. Mas ele estava brecando muito. Naquele momento, ele tinha um comportamento normal devido à falha que tinha. Hoje eu creio que ele esteja normal, até a gente testou. Tanto é que eu preciso de andar nele
Sim. Até eu comentei com você hoje problema de doença. Eu tinha de luz, levar meu irmão a de gente tá aqui de Divinópolis. portas abertas, E eu inclusive. aqui pagando Uber, que hoje nem dia para pagar Uber eu não tenho mais. Inclusive, se a senhora quiser, a gente pode até combinar de ajudar um profissional na casa de senhora. Não, para quero avaliar, não, quer para carro, buscar não. o carro. Já que a senhora não está com segurança de trazer o carro para a gente traz o carro dirigindo, com nossa total responsabilidade, avalia tudo direitinho, para dar mais uma vez para a senhora a certeza que o carro não tem problema. Senhor Eduardo, então vamos estabelecer aqui passos, estratégias, né? O senhor ouviu qual é a solicitação que vai trazer paz ao coração de uma consumidora, né? A Renault é francesa, né? Francesa. Francesa, com um padrão de qualidade europeu, eu acho que ela se importa também com a psique, com o sentimento dos seus consumidores e não apenas com a compra propriamente dita. Então, entendendo essa situação, o que a gente pode fazer daqui para frente? O que eu posso contar com o senhor? Ouvindo a solicitação do consumidor, é possível levar esse caso à montadora novamente? O senhor vai ter acesso à reportagem, se esquecer de alguma coisa, pode mostrar o que foi abordado ali. Vamos estabelecer algumas estratégias, alguns passos que a gente pode fazer para tentar resolver o problema da senhora Natália. Eu vejo da seguinte forma.